Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que é de mais relevante, mais importante para quem trabalha em RH, para quem trabalha com gestão de pessoas. Portanto, se você é um profissional gestor de pessoas ou é interessado por recursos humanos, este é o seu ambiente também. A gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho para começarmos a semana muito bem. Segunda-feira, entre 5, 6, 7 da manhã, tem episódio novo publicado em todos os tocadores de podcasts por aí. Então a gente está no Spotify, que é onde a maior parte da nossa audiência nos escuta, mas a gente também está no Deezer, no SoundCloud, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Então, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você assinar o feed ou se inscrever no nosso podcast. Assim, a gente aparece na sua página inicial sempre que tiver episódio novo publicado. O nosso episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da demissão e se fazer um desabafo no LinkedIn ou em qualquer ambiente público após essa demissão, pega bem, faz sentido ou não, e quem vai guiar a gente por essa jornada é a Liris Gonçalves. Ela é mentora de executivos com atuação como diretora por mais de 10 anos em empresas como Avon, C&A, etc., grandes empresas, e eu agradeço imensamente pela participação, viu, Liris? Muito obrigada, para mim é uma alegria estar aqui, uma verdadeira honra mesmo, animadíssima para a nossa conversa. Que maravilha, o privilégio é todo nosso, e participa também comigo e com a Liris, o Bruno Piai, que é jornalista, redator do RH para você. Tudo bem aí, Bruninho? Oi, Dan, oi, Liris, oi, ouvinte, oi, espectador. Temos aí um tema semi-polêmico em mãos. Vamos aproveitar aí toda a animação da Liris e vamos que vamos. Recentemente, um executivo de recursos humanos fez lá viralizar um texto no LinkedIn contando um pouquinho da sua experiência em sua última empresa, que foi o Nubank. Ele foi demitido por ser sênior demais, entre aspas, esse sênior demais para você que está nos ouvindo. E, obviamente, a mensagem dele viralizou, muita gente tem uma opinião a respeito, defendendo a ele mesmo ou defendendo a empresa por poder tomar a decisão que lhe cabe e tudo mais, mas a questão aqui não é necessariamente para a gente discutir este caso específico ou qualquer caso específico, mas é entender, junto com a Liris, qual é a melhor postura a se adotar depois de uma demissão. Ou, primeiro, Liris, eu queria te perguntar, faz sentido desabafar pós-demissão no LinkedIn ou em qualquer ambiente público? Quais são as implicações desse tipo de comportamento, implicações positivas ou negativas, mas como é que você avalia esse tipo de comportamento diante também, dá para falar, das injustiças do mercado de trabalho, dos absurdos que a gente encontra no mercado de trabalho? Então, a gente precisa de alguma forma se expor, mas este é um bom caminho na sua avaliação, Liris? Essa é uma ótima pergunta. Você falou desse caso, teve outros recentemente, muito semelhantes, como de uma mulher que foi demitida logo após voltar da sua licença maternidade. E ela também denunciou a empresa, falou que maternidade não era doença. Eu, inclusive, comentei no post dela, falando que eu sempre privilegiei a vida inteira contratar mães, porque as mães, na minha opinião, são muito mais responsáveis. Mas é inegável, no meu ponto de vista, dois cuidados que a gente tem que tomar. Primeiro, eu falo que eu falo verdade com amor, tá? Então, talvez o que eu fale vai chocar um pouco as pessoas, mas eu vou falar. Rede social não é terapia. Tá. Então, é um meio que viraliza realmente, dependendo da maneira como você se posiciona. Aquilo pode viralizar e pode virar contra você. Então, o primeiro cuidado é pensar que não dá para, no
no fogo da emoção, fazer algum post emocional sem imaginar que aquilo vai ter consequências. A gente tem que botar a cabecinha no lugar e pensar que a administração de carreira é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, dependendo do que o profissional precisa ou necessita, inclusive para a sua vida profissional, quais são os compromissos que ele tem ou como ele quer administrar a carreira, tem que contar até 10. Ah, Liris, mas então ninguém pode fazer isso? Pode, se por acaso essa for uma escolha consciente, para passar a incluir isso como uma causa pela qual essa pessoa que se posicionou vai começar a denunciar o que está acontecendo de errado no mercado. Porque aí muda totalmente o ponto de vista. Deixa de ser uma reclamação de uma terapia, um desabafo do tipo assim, quase que colocar, né, uma expressão, né, colocar no ventilador, para ser realmente uma bandeira que a pessoa levanta, porque ela ela não concorda com o mercado funciona, então ela quer se posicionar contra isso, ela quer de fato promover mudanças no mercado, alertando as empresas para elas tomarem cuidado, porque quando a pessoa faz isso, ela obviamente tem mais consciência dos impactos e ela sabe que de certa forma ela está abrindo a porteira, porque quando acontece uma coisa dessa, vem um monte de gente atrás que estava com aquilo ali engasgado. Exato. Assim, percebe que aquela pessoa ali vocalizou uma angústia ou uma revolta que a pessoa não tinha coragem de se posicionar, e é isso que viraliza. O que é a viralização? A viralização é quando você se vê refletido, o teu pensamento, o teu sentimento naquilo que a outra pessoa postou. Então, não existe certo ou errado, existe o que é inteligente e o que não é inteligente. Existe o que é estratégico e o que não é estratégico, o que é intencional e o que não é intencional. É pura reação intempestiva. E cabe a cada profissional ter a maturidade de colocar o coração no lugar certo para agir a seu favor e não contra. Porque se isso vira uma sessão de desabafo, de terapia, ele pode de fato se queimar no mercado e pode seguramente ser prejudicado em futuras contratações. E se essa pessoa, por exemplo, é arrimo de família? Pode se virar, pode empreender, ok. Mas não é tão fácil assim virar a chave. Tem que botar a mão, né, na consciência antes de usar, como eu falei, rede social como terapia. Nós temos uma arma na mão hoje, para o bem e para o mal. Então, usar para o bem, como eu falei, é usar como uma bandeira, é ajudar a mudar o mercado. E essas pessoas ajudam. Depois eu vou até falar um outro caso mais adiante. Essas pessoas realmente ajudam a mudar o mercado, a trazer à luz a consciência do que está acontecendo. Mas tem que ser uma coisa estratégica. E é por isso que pilotar a sua carreira é estratégia. Não é pura emoção. Perfeito. E naturalmente uma mensagem como essa gera um efeito cascata, digamos assim, que simplesmente sai do seu controle. Você não tem controle nenhum sobre isso. E acho que é isso também um pouco o que a Liris trouxe, para que a gente pense no que é mais inteligente, né? O que vai mais fazer sentido. Acho que é por aí também, né, Bruninho? Ô, Liris, eu entendo esse ponto que você trouxe, que de fato, quando você faz o desabafo, isso pode ter uma consequência para você. Você acaba se tornando um mártir de uma causa, vamos dizer assim, porque querendo ou não, você expor uma empresa, citar o nome dela, isso viralizar, outras pessoas se manifestarem, a empresa tem que se alertar a isso e outras empresas também têm que se alertar para que elas previnam, para que não sofram do mesmo mal. Então você acaba fazendo o bem, vamos dizer assim, por linhas tortas, porque tem esse mal que você se prejudica, pode haver esse receio de quem pesquisar suas redes sociais, poxa, esse cara aqui vai me expor, então talvez eu não queira contar com ele no meu time. Então eu queria entender qual é a forma certa de eu fazer esse posicionamento, de eu manifestar uma situação ruim que está acontecendo numa empresa, no mercado, e isso ser ouvido
por outras organizações? Porque eu imagino também que quando você traz esse lado pessoal, o desabafo, o contar a sua história, isso motiva as pessoas a tornar o conteúdo viral, a participarem, mais do que quando você joga na roda um conteúdo genérico, alguma coisa do tipo. Então, realmente é uma ciranda aí muito complexa, não dá para todo mundo sair ganhando, dá para todo mundo sair perdendo, é de fato muito difícil. Então, como que eu me posiciono? Puxa, eu fui demitido por uma situação absurda, quero prevenir que outros passem por isso. Qual que é o caminho para me manifestar? Não é um caminho fácil, como eu falei. Primeira coisa, tem que respirar, né? Primeira coisa, tem que respirar e não agir por impulso. A segunda coisa é que, como eu falei, você tem que definir o que você quer fazer dali para frente. Se você, por exemplo, precisa de um emprego, precisa realmente da tua recolocação o mais rápido possível, será que vale a pena você levantar essa causa exatamente neste momento? Até porque quando você acabou de fazer a mudança, o assunto está muito quente e é inegável que todo mundo vai olhar de onde que foi o assunto. Agora, se você, por exemplo, fala da sua carreira, olha, como no meu caso, por exemplo, eu sou muito simpática à causa, não abraço como a minha única causa, mas sou muito simpática à maternidade da mulher que trabalha, porque eu fui uma mãe que continuou trabalhando, eu optei por fazer as duas coisas, e sou simpática à causa dos 50 a mais, porque eu tenho 56 anos. Só que daí para transformar isso numa bandeira é outra história. É muito mais fácil você abraçar quando, obviamente, isso está conectado à tua história, porque você tem toda a razão, só aí para de ser um conteúdo genérico e vira um conteúdo de fato relevante, porque é quando você mostra que está com a pele no jogo, né, o skin in the game, e você pode até contar o que aconteceu, e eu faço isso, já fiz isso mais de uma vez, de mencionar a contratação de mulheres. Inclusive, tive vamos dizer assim, a coragem de falar que o preconceito contra mães não vem só de homens. As próprias mulheres têm preconceito em contratar mães. E só que eu estou contando isso da minha história, sem dar nomes aos bois. A questão de, assim, o complicado é quando você acabou de passar por uma situação e você pega e dá nome àquela empresa. Então, dá para fazer isso? Como eu falei, dá para fazer. Só que tem que ser uma escolha consciente e não uma coisa inconsequente. Porque vai ter desdobramentos. Como você mesmo mencionou, achei perfeito. Na hora que você dá aquele enter, a mensagem já não pertence a você. Vira um estandarte de uma causa muito maior. E você vira o mártir. Está disposto a fazer isso? Faça. Mas faça com elegância. Faça, tem uma maneira muito concreta de expor as situações que a gente deve prestar muita atenção. O normal da gente é começar algum tipo de assunto emitindo a opinião para depois explicar por quê. Eu sou contra, ou olha o que aconteceu, já vai direto para a dor, já vai para a emoção e não fala do fato. E esse é o caminho mais curto para você se queimar. É muito mais sensato descrever a situação como se fosse um jornalista, como se fosse o Bruno, que está relatando o que aconteceu, né? E deixar que o próprio leitor tire as suas conclusões. Na hora que você assumir esse tipo de narrativa, você está sendo muito mais ponderada ou ponderado, justo. Você consegue se posicionar depois disso, por conta disso, minha opinião é essa, acredito que é uma coisa muito mais ponderada. Não é pura emoção, não é revanche, não é vingança, não é birra, não é, sei lá, perdeu a cabeça, descontrole emocional. É uma coisa realmente estruturada. Então, faz diferença, respondendo a tua pergunta, como fazer isso? A escrita ou o vídeo que você for gravar, né, tem que ter um roteiro, sim, planejado. Esperar pelo dia seguinte, acho que já é um primeiro passo, né? Total, contar até 10 e estruturar o roteiro, mas comece com fatos e depois coloque a sua opinião e o seu posicionamento. E segure, banque esse posicionamento. Olires, eu acho a sua proposta brilhante,
Mas eu tenho que admitir que ela tem um potencial de viralização menor. Porque, óbvio, assim, e aí, obviamente, quando a gente fala do LinkedIn especificamente, que até então costumava ser uma rede de menos bandeiras necessariamente, a mídia social como um todo, e o LinkedIn também agora, ela vive muito disso, das causas que viram grandes bandeiras, e as viralizações elas têm muito a ver com isso também. Mas e aí, nesse sentido, eu queria te perguntar com relação ao RH, né, o papel do RH nisso tudo, porque tirando, obviamente, as pessoas mais mal intencionadas, que querem, digamos assim, lacrar nas mídias sociais, levantam bandeiras, mas não, e contam a história de uma forma a naturalmente ela viralizar e não do jeito que você propôs agora, por exemplo, a gente pode pensar também que há, de fato, muitos absurdos, muitas demissões sem nenhum propósito, ou muita gente que não é contratada por preconceito, porque ela pode estar grávida ou qualquer coisa assim. Quer dizer, há muitos absurdos no mercado de trabalho e o RH, ele tem um papel fundamental na minha visão, e a gente sim tem essa bandeira, o RH para você tem a bandeira de que o RH deve, obviamente, mitigar esses absurdos, fazer com que o mercado de trabalho e as empresas sejam ambientes de mais inclusão, de maior compreensão, e aí, naturalmente, ambientes de trabalho muito mais saudáveis. E aí eu queria te perguntar sobre o papel do RH nisso tudo. Quer dizer, como é que o RH pode se precaver, digamos assim, de situações constrangedoras como essa? Por exemplo, o RH pode conduzir uma demissão de uma maneira muito mais inteligente, muito mais profissional. E aí, de novo, né, a gente tem as pessoas que podem ser mal intencionadas e querem lacrar e etc e tal, mas, no geral, a grande maioria das pessoas costumam ser pessoas sensatas e tudo mais. Como é que o RH deve agir para se precaver de situações assim, de situações viralizáveis, digamos assim, ou alguma coisa nesse sentido no LinkedIn? Perfeito. Primeiro quero responder só a primeira parte da tua pergunta. Que você fala assim, esse post tem menos poder de viralização se ele coloca o fato antes. Acho que é polêmica. Não necessariamente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você vai fazer um post assim, fui demitida. Após retornar da licença maternidade, apesar de ter um desempenho na minha última avaliação, tive um PDP 1, né? De ter um desempenho ótimo, apesar de ter entregue todas as metas, apesar de ter um feedback maravilhoso, aí você vai descrevendo os fatos, né? Sim. Apesar de tudo isso, fui surpreendida com uma demissão. Você não para de colocar a emoção, você coloca a emoção no fui demitido e você faz um breve relato, que a pessoa já vai vendo, não tem sentido isso aqui. Eu entendi. Entendeu? Nesse sentido. A questão, Liris, na minha visão, é de que se você for objetivo, como você está propondo, né, sendo bastante objetivo, dificilmente você vai vivenciar uma situação tão absurda. Porque se você for de fato objetivo, é mais raro que a situação seja tão absurda assim. Porque conforme você é mais objetivo, mais fiel aos fatos, digamos assim, a tendência é que você seja mais compreensivo com o contexto, né? Se você contextualizar, a maior parte das demissões, elas são compreensíveis, elas são razoavelmente bem conduzidas, elas têm um contexto. O que eu quis dizer é que se você tirar o contexto e ficar só com o fato, fica mais dramático, e aí tende a viralizar mais. Foi isso que eu quis dizer. É que eu acho que você tem toda razão. Eu concordo com você, eu só fui defender que dá para viralizar mesmo... Sim, eu concordo. Isso é bom, isso é ótimo. Dá para viralizar. Se eu puder fazer só um adendo, eu acho que nessa discussão, pelo menos a forma como eu enxergo, o caminho da Liris é o caminho daquela viralização positiva. Porque você constrói um conteúdo de uma forma, como ela citou, elegante, e você acaba gerando uma empatia
de quem está acompanhando aquele conteúdo, para você, o natural é que você seja defendido, que haja uma comunicação ali maior. Quando você faz o conteúdo na forma do desabafo, talvez ele viralize para mais pessoas, porque vão aparecer também os defensores da empresa. Então, ali acaba não necessariamente sendo um debate, muitas vezes, acaba até virando uma guerra, quando você começa a ver os comentários, é uma coisa alucinante. Exatamente. Eu acho que vai muito por esse ponto também. Talvez em números o potencial seja menor, só que você acaba... Qual que é o seu objetivo? Você ser afagado, você ganhar apoio. Claro, exato. Pelo menos isso você cumpre indo no caminho mais que a Liris citou. E aí, você se posiciona com... porque para mim, eu sou uma mentora de carreira. Então, o que eu falaria para um mentorado meu? Você quer fazer isso? Faz bem feito. Entendeu? Faça para que fique uma coisa que te ajude e que as pessoas entendam que isso é uma questão de justiça. E não, como eu falei, que é uma questão emocional. Aí a segunda pergunta, qual que é o papel do RH na empresa? Eu vou dizer uma coisa para você, o papel do RH numa empresa não é fácil. Porque ele é a salsicha do pão, né? Porque de um lado você tem todo o corpo de colaboradores ali que chega no RH para levar as coisas, e por outro lado você tem a alta gestão, que muitas vezes não é tão sensível ao que está acontecendo embaixo. Então o RH ele acaba fazendo levando essa informação, né, de cima para baixo, de baixo para cima. Esse que é o papel, que é um papel de mediação mesmo. E principalmente hoje, eu adoro aquela frase, né, assim, calma, tá todo mundo sensível. Essa frase não tá, acabou a pandemia, todo mundo continua sensível. Calma, tá todo mundo sensível. Realmente as pessoas estão mais sensíveis. E as empresas têm que entender que mudou. E não dá para continuar tratando como se nada tivesse acontecido. Então, acabou a pandemia, estamos voltando presencialmente e a gente volta a ser como era antes. Não volta. Porque durante a pandemia houve uma ressignificação da palavra trabalho. Houve uma conexão da palavra trabalho à palavra felicidade. E as pessoas se deram conta, principalmente que trabalham nas empresas, nas grandes corporações, que dá para ser feliz de outro jeito, levando outro tipo de vida, eventualmente até com um rendimento menor. Mas uma vida mais simples, uma vida que de repente você vai morar numa cidade menor, vai ter um custo de vida mais baixo, vai trabalhar remotamente, vai conseguir ter um balanceamento maior da vida. E essa falta de percepção dessa mudança é que está fazendo com que as empresas efetivamente percam colaboradores importantes, percam talentos importantes. Isso é uma tendência não só no Brasil, aliás, isso vem de fora. Nos Estados Unidos tem uma crise enorme das pessoas que desistem. E aqui no Brasil, só nesse mês de março desse ano, foi a segunda onda mais alta de demissões, 1/3 delas de demissão voluntária. E o mais interessante é que essas demissões voluntárias acontecem não é no nível só mais operacional da empresa, nos profissionais mais qualificados. Porque quanto mais você sobe, e isso é um fato, quanto mais você sobe, mais a sua vida pessoal se mistura com a sua vida profissional. Eu sou de uma época em que quando a gente saía do trabalho, o trabalho saía da gente. Porque você não tinha celular. O celular começou no Brasil, acho que em 92, 90, alguma coisa assim. 93, Pois é, eu comecei a trabalhar em 85 aos 18 anos de idade. Então acabava o trabalho. Aí começou o celular, mas as pessoas ainda tinham um certo dedo. De repente começou a internet. Final da década de 90, começa a internet e começam os e-mails. Só que você ainda não tinha o computador que você levava para casa. Você só tinha o celular. Aí, de repente, você já está lá com o celular da empresa, que a empresa te dá um celular. E aí, obviamente, você já está dando o aceite de que você vai ficar disponível ali 24/7.
E Sim. não suficientemente, ela te dá também o computador, que você, como um executivo, leva o laptop para casa. E você não desliga mais. Em contrapartida, muitas vezes nos níveis mais baixos da hierarquia, existe até um respeito maior. Onde você tem uma mistura, como eu falei, maior, é nos níveis mais altos. Então, não é coincidência. De repente, não existe. Sabe aquela coisa assim? De repente, o povo começou a pedir demissão. Sorry. Isso é um acúmulo de coisas que foram acontecendo durante décadas. E, de repente, chega a pandemia, vira tudo de cabeça para baixo. E é óbvio que todos os movimentos, todas as evoluções começam com revoluções. Então, hoje a gente está vivendo um momento que o pêndulo saiu do workaholic e está indo para o outro lado. Sim. Né? O do quiet quitting, né? Exatamente. E que você já sabe que já tem já tem a resposta do quiet quitting, que é o quiet firing. Exato. Que você não está afim de entregar nada além. Tudo bem. Você não vai entregar, você só vai entregar o que está ali escrito, né? Não tem problema nenhum. Então, você não vai ter oportunidade de carreira. Então, de repente, você não vai pegar os projetos mais legais. E aí você vai falar, a empresa está errada? Não sei se está errado. Aí volto para o papel do RH. Para mim, o principal papel do RH é alinhar com a alta gestão, obviamente, o que está acontecendo no mercado, levar essas informações e, enfim, fazer esse trâmite, inclusive, de informações do que está acontecendo no clima organizacional da empresa, fazer as pesquisas, os estudos de clima, maravilhoso, pesquisa de clima. Só que a empresa precisa hoje, mais do que nunca, revisar quais são os seus valores e quais são as suas regras. Porque o que é combinado não sai caro. O que é caro é você prometer uma coisa, que você vai trabalhar numa empresa e falar que relacionamento é tudo, é super importante. Aí você presencia vários assédios morais. Aí você vai falar, pelo amor de Deus, espera aí. Não está falando que relacionamento é importante? E qual é o papel do RH? O papel do RH, ele não pode ser cúmplice disso. Ah, não, só porque o diretor tal, o vice-presidente tal, até o CEO que faz isso. Eu vou permitir? Não, porque aí está a incoerência. No momento em que o RH permite essa incoerência e não funciona como um grande conselheiro de bom senso para alinhar o que está acontecendo, de verdade a empresa tem risco. Porque ela está prometendo uma coisa e está entregando outra. E aí a gente volta para a história de que as pessoas estão menos tolerantes. E tem um agravante. Não só as pessoas mais qualificadas hoje, né, que têm até a opção de escolher, talvez, tem mais chance de se recolocar, mas a geração nova que está entrando tem uma visão muito mais imediata de curto prazo, de prazer já, eu quero só dinheiro para trabalhar, para viajar para as próximas férias. Eu não quero depositar minha vida aqui e construir uma carreira. Não quero sacrificar a minha vida. Que é uma visão muito imediatista, que essa geração, por conta da pandemia, efetivamente não amadureceu emocionalmente como deveria. Sim. A nossa geração queria sair de casa, queria liberdade, conquistar o carro, a moto, o dinheiro, tudo. E de repente não. Tô em casa, tô de boa, tô lá nas redes sociais o tempo inteiro. Tô satisfeito, né? Tô satisfeito. E aí chega esse conflito geracional que entra na empresa, a empresa prega uma coisa, faz outra, né? Essa pessoa já é do digital, vai lá, coloca no ventilador e nesse caso não está nem preocupado com a carreira, né? Porque... Exato. E aí é um perigo para a empresa. É um perigo, você pode ter uma organização incrível sendo queimada, assim, tipo esturricada, que nem o Nubank, que trabalha um monte para ter um super branding, e todo o seu trabalho, porque branding o que os outros te recomendando, marketing é você falando de você. Então a empresa trabalha o tempo inteiro para ser recomendada, adora sair nos Great Place to Work, né, das empresas legais de se trabalhar, maravilha. Sim. Só que faz errado a sua gestão do dia a dia das lideranças e como é que funciona, como é que a banda toca. Hoje, todo mundo que se sentir
prejudicado ou enganado, pode tomar a decisão de botar a boca no trombone nas redes sociais. E se essa pessoa, como eu falei, for de uma geração mais nova, que tem menos a perder, mais chance ainda. É verdade. Liris, eu quero agradecer imensamente a você pela participação, pelos ótimos apontamentos e desejar muito sucesso, viu, para você e com certeza se a gente tiver outros episódios, e teremos com certeza, com o tema voltado para a carreira, eu gostaria de contar com a sua participação novamente, é claro. Eu agradeço imensamente. Eu, por mim, mulher fala, né? Então, eu ainda queria falar um monte mais de coisa, então me convida que eu conto mais coisa. Uma alegria pode deixar. Uma honra ter recebido o convite. Que legal, o privilégio foi todo nosso. Bruninho, obrigado também por ter participado hoje do episódio, viu? Eu vou fazer um jabazinho rápido aqui, aproveitando. Vocês falaram do Quiet Quitting, a gente tem matéria super recente no RH para você. A Liris comentou sobre aquela onda de demissões nos Estados Unidos, a gente também fez conteúdo. E tão importante quanto, bem recentemente também a gente postou um conteúdo com a participação da Liris, em que ela traz todo um guia ali de como funciona o período sabático, se ele é vantajoso, se não é. Então aí temos Liris em dose dupla agora no portal, com a matéria e com esse podcast, e também alguns outros conteúdos bem bacanas aí sobre temas tratados no podcast, tá? Obrigado, gente, obrigado, ouvintes, espero que todos tenham curtido aí o episódio de hoje. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com a Liris Gonçalves, ela é mentora de executivos, como eu falei, ela já teve atuação como diretora por mais de 10 anos em grandes empresas e participou comigo também o Bruno Piai, o Bruninho, jornalista do RH para você, redator do RH para você, e você viu o recado do Bruninho, né? Acessar o rhpravocê.com.br para conferir todos os conteúdos que ele citou e muitos outros, porque lá você vai encontrar, inclusive, conteúdos novos todos os dias, produzidos pela nossa redação, produzidos na área de Collab, né, produzidos por especialistas em RH, tem a nossa área de colunistas também, então fica o convite para você acessar o rhpravocê.com.br e também para seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, canal no YouTube, o LinkedIn, que já tem mais de 50 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá, então fica o convite para você também fazer parte lá do grupo de discussão no LinkedIn e também para seguir o RH para você, a company page do RH para você no LinkedIn. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Mais uma vez eu torço para que você tenha gostado deste episódio de hoje. A gente se vê na semana que vem com novos temas e muitas coisas legais para a gente falar. Beleza? A gente se vê. Até mais. Uma ótima semana para você. Tchau, tchau.